Oi, florzinhas. Vocês estão boas? Gente, hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia muito mágico. Na verdade, ontem, porque quando vocês ouvirem isso já vai ser É sábado. verdade. Mas pra gente ainda é sexta. Sim. O que estamos comemorando hoje, Mouse? Hoje estamos comemorando uma coisa simples, coisa pequena, coisa pouca. Que é 9 anos desse relacionamento mágico. Ah, você acha pouco, a louca, né? Inclusive, vamos fazer um brinde pra comemorar. Nossa, parece que a taça é de plástico, né? Sim. Gente, não é de plástico, tá? É do cristal mais puro, aqueles. É, não tanto, mas... A gente comprou na... Como é que é o nome daquela loja? Lojas Mel. Não, eu ia falar uma loja chique, não a loja real onde a gente... A gente bateu o corpo da taça. Melhorou um pouquinho o barulho. Estamos tomando um vinho. Mas parabéns, Mouse. Obrigado por esses 9 lindos anos. Ah, obrigado você, seu lindo. Imagina. Imagina, obrigado a eu. Quer contar um pouquinho de como começou toda essa epopeia de 9 anos? Pode ser. Foi assim, foi muito engraçado, porque, pra quem não sabe, a gente já contou a história 1 milhão de vezes, né? Mas pra quem não sabe, nós nos conhecemos no Twitter, a rede social Twitter, onde eu tava indo pra uma festa na casa do Vitinho. E eu tava indo pro bailão, se eu não me engano. É. E eu tava mega, assim, eu tava maus, porque eu tinha acabado de terminar um namoro. Você também tinha acabado de terminar, né? É, fazia acho que 1 mês, mais ou menos. Tava na fossa, mas aí... Assim, um namoro bem zoado, né? O que eu terminei. Não que o meu não fosse, mas... não, mas o seu durou mais tempo, né? O meu durou alguns poucos meses e era um cara super enrustido, super mal resolvido. Enfim. Enfim, aí estava eu, dentro do 3051, abraço aí pra quem é de BH, indo pra casa do Vitinho, né? Que eu ia pegar o ônibus, ia passar no meio de um monte de bairro que tem ali perto. Porque a casa do Lucas, o Lucas Valadares, meu amigo, beijo, amigo. Beijo, Lucas. Ela é meio estranha, porque ela é extremamente perto da minha casa. Só que devido ao fato da geografia de Belo Horizonte ser bem estranha, ela é muito difícil de chegar. Demora muito tempo pra chegar na casa dele e ela é muito perto da minha. Sim. Tipo, se você olhar no mapa, não é, sei lá, não é 10 quilômetros da minha casa da dele, mas é absurdo o quão difícil é chegar lá. É, só um detalhe, a gente não fez o pedido, né? Da comida. Ah, a gente faz depois. Quer dar uma pausa, a gente faz? Não, a gente faz depois. Tá bom. Então, mas aí estava indo pra casa do Vitinho, que mora ali perto da Raja Gabaglia, lá em BH, e aí estava no 3051. E aí tava ouvindo minhas musiquinhas, né? Na época não tinha Spotify, tava ouvindo ali no meu MP3 player. Como um Neandertal. Como Neandertal. E aí postei no Twitter a letra daquela musiquinha I'm Not Gonna Teach You, Boyfriend, How to Dance With You. Isso. Que era uma indireta simples pro novo namorado do meu ex-namorado. Hoje eu posso admitir isso sem vergonha. Era só uma indireta mesmo. Ah, quem nunca, né? É, acontece. Quer dizer, era uma indireta pro meu namorado falando mal do... Enfim, pro meu ex-namorado. Acho que dá Deu pra entender, né? Enfim. Aí uma pessoa vai lá, que já tinha me seguido no Twitter e já ficava dando likes nas coisas que eu postava. Mas foi você que me seguiu primeiro, não foi? Eu acho que eu te segui Não de sei. volta só. Não sei, eu não lembro quem seguiu primeiro. E eu não sabia como era a sua cara direito, porque nessa época você usava uma ilustração de avatar. Usava? Não era uma foto sua. Eu não lembro. Não era um desenho. Eu não lembro se eram desenhos de você ou era um desenho aleatório, mas eu lembro claramente de ser uma ilustração. Entendi. Bom, aí o Rodrigo foi lá e me respondeu no Twitter com o resto da letra da música. E aí ficamos naquela troca de conversinha besta ali no Twitter, mas aí morreu por aí. Fui pra minha festa, ele foi pra festa dele, enfim. Aí no dia seguinte fui eu visitar minha vovó, né? Aquele almoço de domingo na casa de vovó. E aí eu postei alguma letra do Placebo. Eu tenho o costume de postar letras, né? Cantar no Twitter.
E aí o Rodrigo foi lá e começou a responder de novo. A gente continuou a conversar, e continuou a conversar, e continuou a conversar. E aí a gente percebeu que a gente tinha muitas coisas em comum. E aí ele falou, ai, quer casar comigo? Ou eu falei que ia casar comigo, não sei. Nossa, agora eu não tô lembrando nada. Ah, eu não lembro os detalhes todos dessas conversas. Eu lembro que, tipo, logo em seguida, assim, ou talvez alguns dias depois, eu fui te procurar no Facebook, porque afinal eu queria saber como era a sua cara. Calma, tem mais coisa. É. Porque foi. Um de nós dois falou, tipo, ai, quer casar comigo? Aí o outro respondeu, só se a música do casamento for Placebo. Nossa, que mau gosto, né? Não é mau gosto, cala a boca. E aí o outro falou, nossa, vamos casar agora. E aí a gente ficou brincando, porque na época o Twitter era um pouco menos sério do que ele é hoje. As pessoas levavam as coisas um pouco menos serious business. Tem certeza que era placebo? Não era Karma Police? 9 anos, né, gente? As memórias vão se confundir. Eu acho que era Placebo. Eu acho muito mais fácil eu ter concordado casar com alguém que tenha cantado Radiohead do que Placebo. E eu consigo lembrar de alguma forma Karma Police no meio dessa história toda. Tá, talvez seja, enfim. Aí... O que seria horrível também casar o som de Karma Police, né? Que é uma música sobre totalitarismo e afins, mas ok. Enfim. Aí, na época o Twitter era um pouco menos sério e a gente começou a brincar se chamando de marido. Toda vez que a gente ia falar um com o outro. Então ficava brincando, marido, mas ficou nisso. E aí a conversa foi desenvolvendo, a gente trocou DM, aí a gente se adicionou no Facebook. E aí na época o meu computador simplesmente deu tchau. Mas só um detalhe sobre essa coisa do Facebook. Eu fui realmente te adicionar porque eu queria ver a sua cara. Eu falei, nossa, é um rapaz bonito, de fato. E aí a gente conversava pelo Facebook também. Isso. Aí, na época a gente ia começar a conversar por Skype, essas coisas, só que aí eu tive um problema no meu computador e a gente ficou quase, tipo, sei lá, 2 semanas, eu acho, conversando pelo Viber. Nossa, na época tinha o Viber, Tinha o né? Viber, que era tipo um Skype, só que pra celular, assim. Aham. Na época que o WhatsApp não fazia ligação, não fazia nada disso. O WhatsApp era só troca de mensagem. E aí o Viber fazia. Ligação. Então a gente começou a se falar por lá. E aí um dia Rodrigo aparece e fala, então, vou comprar uma passagem pra BH. Porque eu era esse tipo de pessoa, né? Decidida, impulsiva, que fazia as coisas acontecer assim. Pá, what's next? Nobody knows. Nobody knows. Né? Hoje eu já sou um pouco mais cagão, mas enfim. Sim. E eu tava meio assim, né? Porque eu falei, tipo, os caras de São Paulo, ele é mais velho, nem conheço, tipo... a gente conversava, a gente se gostava claramente, mas não era uma coisa do tipo, vai acontecer, sabe? Não. Tipo, sei lá. E aí eu falei, nossa, que coisa, né? Uma pessoa vai pegar um ônibus, atravessar 8 horas de viagem pra transar comigo. Na verdade foi um avião. Na época na época a aviação ainda era possível, né? E eu lembro que na época eu dava aula, eu trabalhava na DHL ainda. E eu dava aula de inglês para complementar minha renda, né? E olha que absurdo, gente. Eu dei aula no sábado, tipo, acho que dei umas 2 aulas. E aí eu fui pegar o avião, tipo, à tarde para chegar em BH no fim da tarde para ir embora na segunda de manhã. Oi? Sim. Mas eu já fiz pior que isso. Lembra quando eu fui no seu aniversário? Nossa, sim. Que eu fui na quarta... acho que era uma quarta-feira, digamos. Eu fui na quarta noite. Peguei o avião tipo 6, 7 da noite. Pra ir pra BH. E voltei pra São Paulo na quinta, às 4 da manhã. Gente, esse homem me ama muito. Ai, irmão, mas acho que hoje eu não faria isso. Não, mas hoje nem eu faria isso. Acho que se fosse... eu faria, sei lá, sabe? Tipo, em situações extremas. Sim. Mas... só pra demonstrar o meu amor, não. Ainda bem que a gente mora no mesmo lugar agora, né? Enfim. Aí, beleza, aí eu fiquei cagado, né? Aí eu avisei pro Brenner, meu amigo, e avisei pro Lucas também. Falei, vou encontrar com o boy, a gente vai ficar num hotel no centro de BH. E assim, se eu desaparecer por mais de 24 horas, chamem a polícia. O endereço dele é esse, o telefone dele é esse. Nossa, como se eu não tive... Mas eu não tive esse cuidado. Assim, o Roba sabia que eu vinha. Que eu ia, aliás, vinha.
Mas assim, eu só falei pro Roba, eu vou. E acho que o Roba me ajudou a comprar passagem na época, que ele sempre me dava essas forças. Mas eu não cheguei a passar detalhes pra ele, do tipo, vou ficar em tal hotel, o endereço é esse. Cuidado zero, assim. Eu passei todas as informações. Cuidado zero. Aí passei todas as informações e tal, mas aí foi ótimo, foi mágico. A gente... Eu não conhecia BH, nunca tinha ido, então o Telo me levou pra conhecer alguns poucos lugares, porque a gente ficou pouco tempo lá, né? Eu te levei que era domingo, né? Então eu te levei na Feira Hippie, no Parque Municipal. A gente foi na Praça da Liberdade. Na Praça da Liberdade. No sábado à noite, que ainda tinha o relógio de contagem regressiva da Copa, Da lembra? Copa. Nossa, mas estava adiantado esse relógio, né? Isso era 2011. Isso é 2011. Não, então não era da Copa, era do... Da Copa das Confederações, Não, talvez? era do Descobrimento do Brasil, não era? Que em 2012 ia fazer sei lá quantos anos. Nem lembro. Era alguma coisa... eu não sei. Eu sei que tinha uma contagem regressiva de alguma coisa ali. Mas aí a gente foi na Praça da Liberdade e na Praça do Papa, onde a gente chorou pela primeira vez como casal. E o resto do tempo a gente basicamente ficou no hotel transando. Gente, quando a gente é jovem, tá conhecendo uma pessoa, né? É isso. Mas foi super divertido. E aí as coisas foram crescendo. Aí no final daquele ano, né, de 2011, eu vim pra São Paulo e fiquei bastante tempo. Isso, acho que foi logo depois do Natal até o comecinho de janeiro. Até o comecinho de janeiro. Eu vim pra São Paulo e fiquei, tipo, 2 semanas com você. Por aí. Uhum. Aí conheci sua família e tal, toda aquela coisa. Não, você não conheceu eles logo nessa vez. Foi, não? Não, foi bem depois. Não, eu conheci foi o Roba e o pessoal que a gente passou o Réveillon na casa deles. Isso, que a gente passou o Réveillon na casa do Roba. E aí foi isso, aí foi entre indas e vindas. Estamos aí, 9 anos. E aí o fato é que assim, essas primeiras conversas no Twitter, elas aconteceram no dia 9 de outubro. E aí a gente resolveu estabelecer esse dia como o início de tudo, né? A comemoração Exato. do Porque início de assim, tudo. a gente nunca se pediu em namoro, né? A gente até... Assim, eu te pedi em namoro, você me pediu em namoro. Mas nunca teve um dia que a gente falou assim, beleza, estamos namorando. Não. De repente, a gente tava se falando basicamente todos os dias, o dia inteiro. Você vinha me ver de 2 em 2 meses, eu ia te ver de 2 em 2 meses. Então, tipo assim, acho que a gente tá namorando, né? E teve você falou do seu computador, né? Teve nesse meio tempo também o computador que eu tinha na época morreu. E eu ia numa lan house pra falar com você, lembra disso? Sim. Sabe que existe lan house ainda? Existe. Opa, né? Todo mundo tem computador. Nós somos privilegiados. Isso é verdade. Mas foi isso. Aí depois de muitas indas e vindas, depois de muito cometa, depois de muito webjet, em 2017 eu me mudei pra cá. A gente ficou nessas à distância de outubro de 2011 a janeiro de 2017. Foi bastante tempo. Eu lembro que você chegou aqui no feriado de 25 eu cheguei no de janeiro. Foi o presente de São Paulo. Cheguei no dia 25 de janeiro, dia do aniversário de São Paulo, linda, pra iluminar essa cidade. Ou seja, já faz mais de 3 anos e meio que você mora aqui. Exato. Nossa, que loucura, né? Sim. E em dezembro a gente faz 2 anos de casados Exato. mesmo. Casados no papel passado. Isso. E engomado. Mas foi isso. Aí, assim, teve muito drama nesse meio do caminho, além de passagens, né, e tudo mais. Teve a vida acontecendo, né? A Sim. vida é um drama. Sim. Teve o grande drama de eu vir pra cá, né? Tipo, que foi uma grande mudança na minha vida e tal. Sim. Tipo, de sair da casa da minha mãe, de abandonar minha cidade, ficar longe dos meus amigos e tal. Então foi todo um grande drama. Mas aconteceu. Rolou. E estamos felizes hoje na nossa casinha. Sim. Trancados em casa, mas tudo bem. Acontece. Não tinha como saber.
Mas foi isso. Então, 9 anos aí de toda essa epopeia que estamos comemorando hoje. Você já parou às vezes pra pensar, se a gente somasse todo o dinheiro que a gente gastou em passagem, seja de avião ou de ônibus, quanto dinheiro seria? Nossa, acho que eu nem quero fazer isso. Um dia eu fiz essa conta assim, mais ou menos de cabeça, e foi assustador o resultado. Ah, eu imagino. Porque a gente tava tentando uma dinâmica de pelo menos uma vez por mês eu ir pra lá ou você vir pra cá. Sim. E chegou uma hora que passagem de avião, mesmo comprada com antecedência, acabou ficando um pouco impeditivo. Uhum. E aí a gente começou a vir a fazer esse trânsito só de ônibus. Aí era sempre aquela coisa, né? Quando era um fim de semana comum, que não acabava não caindo Num feriado. num feriado prolongado ou algo assim, quem ia, né, pegava o ônibus na sexta, tipo, 11 da noite, pra chegar no sábado de manhãzinha e ir embora no domingo à noite. Era bem puxado, se a gente for pensar bem. Era bem puxado. A gente ficava sempre muito cansado, né? Sim. No final das contas. Mas era bom, assim, porque era divertido, porque era o tempo que a gente tinha também. Então a gente sabia aproveitar bem e tal. Mas foram anos difíceis nesse quesito, assim. Foi bastante. E aí quando rolava férias e tal, aí a gente, né, Sim. fazia esse esquema realmente de tentar passar as férias inteiras, ou grande parte, na cidade do outro, né? Inclusive a nossa primeira viagem, a gente não vai contar hoje, tá, gente? A gente decidiu mudar o tema, a gente conta das viagens outro dia. Te explicar melhor daqui a pouco. Mas a nossa primeira viagem, por exemplo, que a gente fez pra Buenos Aires, eu ainda morava em BH. A de Buenos Aires. Na verdade, a de Barcelona também, a de Barcelona, né? a do Rio. A do Rio também morava em BH. Quando a gente... Foi logo depois, né, que eu mudei. A gente foi pro Rio, acho que no Réveillon de 2016 pra 2017, não foi? Foi logo depois. Que a gente ficou na casa do Thiago e do Vinícius quando eles ainda moravam no Rio. Hoje eles moram em São Paulo. Mas foi engraçado essa viagem de Buenos Aires, porque eu fui de BH e você foi de São Paulo, né, pra Buenos Aires. A gente não foi junto. Claro que foi, Mó. Não. A gente não foi junto na do Rio. Não tem voo BH Buenos Aires, até onde eu saiba. Opa, tem. Mas não é possível. Eu lembro da gente pegar o avião junto. Foi. Eu acho que Nossa, a gente a minha memória é péssima. Vocês acho que a gente foi separado pro Rio. A gente se encontrou no Rio. Talvez. E aí do Rio, aí na volta também. Eu peguei um ônibus pra São Paulo e você pegou um ônibus pra BH. Verdade. Na verdade, nem foi isso. Pro Rio, você veio pra São Paulo antes. A gente não lembra de nada, né? Enfim. Mas assim, voltar do Rio a gente voltou separado. Isso eu lembro. Fato. Que inclusive foi uma viagem péssima. Porque foi uma viagem num calor insuportável. E eu tava dentro do ônibus. E aí, tipo, o ônibus não chegava nunca em BH, sabe? Sabe quando é nunca? Do tipo, eu dormia, acordava. E nunca, tipo, gente, essa viagem é 6 horas de ônibus. Por que tá demorando tanto assim? Rio BH é 6 horas também? É. Nossa, por que São Paulo BH é 8? Porque não é um triângulo equilátero, é um triângulo isósceles. Porque São Paulo Rio é 6 também. Mas BH pra São Paulo demora bastante, 8 horas. É 8 horas no total. 8 horas se o motorista estiver, assim, muito empolgado e for um pouco abusivo na velocidade. Imaginem essas 8 horas de ônibus, pelo menos uma vez por mês. Eu ainda tenho sorte, porque eu basicamente, o meu sono só não é mais pesado que, sei lá, uma bigorna. O mundo pode explodir. Se eu estiver dormindo, eu estou dormindo. Então, normalmente eu entrava no ônibus, eu ficava a primeira hora acordado e depois eu apagava. Você tem mais dificuldade, né, de dormir. E a minha dificuldade nem é tanto o dormir, mas é o caber naquelas cadeiras, né? Sim. E não era sempre que eu pelo menos nunca peguei leito, ônibus leito. Eu só peguei semi-leito no máximo. Só pegava aquele semi-leito que é um pouco mais confortável, mas ainda assim eu fico bem apertado ali. Sim. Meu problema sempre foi os braços, na verdade, porque nunca cabe seu braço direito. Lembra aquela vez que o cara ficou me batendo? Sim. Que ele ficou me dando cotovelada?
porque eu Sim. tava invadindo o espaço dele minimamente. Sim, tanto que eu A sempre sorte é ficava que em tinha- pânico. A sorte é que tinha um outro lugar vazio, eu pulei pra outro lugar vazio. Eu sempre ficava em pânico porque eu necessito que a janela, que eu consiga colocar o meu braço na janela, porque senão eu não caibo na cadeira. E aí, às vezes, eu dava azar e eu comprava e era um outro modelo de ônibus. Ah. E a cadeira que eu tava era justamente onde tem a divisa entre as janelas. Ah. Então não dava pra enfiar o braço. Nossa, era uma tristeza. Eu preferia corredor, porque pelo menos eu podia colocar a perna pra fora no corredor, ficar com uma das pernas pra fora do banco. Justo. Eu peguei uma estratégia depois que era comprar sempre o banco 23, que fica do lado do banco 24, porque homens têm uma masculinidade frágil, então eles não comprariam a cadeira 24. Nossa, você nunca me passou essa técnica. Passei. Sério? Opa, passei. Só que não funciona muito. Aparentemente, os homens que pegam ônibus não têm essa frescura, o que é bom. Às vezes é o único lugar que sobrou, né? É. Mas só isso, gente. Hoje a gente ia falar, como prometido no último episódio, a gente ia falar das outras viagens. Mas a gente queria falar sobre uma outra coisa também, que eu comentei com o Telo, que eu achava melhor a gente já falar agora, porque senão vai ficar old. E a gente vai esquecer, assim como a A gente gente vai esqueceu o esquecer início o- do nosso namoro. A gente vai esquecer ou a gente vai perder a vontade de falar. Então é melhor já falar agora, que é recente. Justo. Né? Então, semana que vem a gente fala sobre as outras viagens de Barcelona e Buenos Aires. Mas hoje a gente quer falar sobre algo que a gente terminou de assistir ontem. Uma maratona, de fato. Sim. Que ontem nós terminamos de assistir The Office. The Office americano. É muito The importante Office dizer. americano, que a gente já comentou aqui uma vez que a gente estava assistindo, né? E eu acho que a gente assistiu 9 temporadas, sendo que 8 delas, cada uma tem 24 a 26 episódios, em um mês. Sim, A gente começou, acho que no comecinho de setembro e terminou ontem, sim. 8 de outubro. E... Nossa, eu tô um pouco chocado, assim, porque... Quando a gente tomou a decisão, é porque a gente queria assistir uma série de comédia que fosse leve. que fosse muito imbecil, porque a gente não tava vendo nada de comédia há muito tempo e a gente também precisava de coisas curtas, tipo, pra assistir na hora do almoço, Sim. né? Que a gente Inclusive- faz a hora de almoço assistindo os episódios. Inclusive, a gente parou de assistir Doctor Who na hora do almoço pra assistir The Office. A gente precisa voltar Sim. a ver Doctor Who. Mas eu não imaginava que ia ser uma coisa que teria tantas camadas, sabe? Sim. Eu não achava que eu ia me emocionar tanto assistindo The Office. Porque tudo que virou meme de The Office são as partes realmente de comédia. As partes mais escrachadas possíveis. Sim. Então eu sempre achava que era uma coisa muito exagerada. E é muito exagerado, mas ao mesmo tempo é muito bizarro, porque todas as situações que acontecem em The Office, ao mesmo tempo que eu olhava e falava, gente, isso é muito absurdo. Ao mesmo tempo, no fundinho da minha cabeça, uma palavra, a minha mente falava, tipo, você já teve um chefe que fez isso uma vez. Exato. Você já teve um chefe assim, você já teve um colega de trabalho assim, né? Porque é muito aquilo, tipo, o Michael, ele representa realmente um tipo de chefe que é muito comum, né? Que é aquele cara que é extremamente sem noção, que não faz porra nenhuma o dia inteiro, né? Que às vezes está pouco se fodendo também se as outras pessoas estão fazendo alguma coisa ou não. E que tenta ser esse cara amigão e que tenta mostrar que o ambiente é exclusivo. Tipo, olha só, a gente tem um cara... Inclusivo. O que eu falei? Exclusivo. Inclusivo, desculpa. Que é um ambiente de fato inclusivo e, tipo, as coisas que ele fazia do tipo, olha só, a gente tem aqui um cara que é mexicano, e não só ele é mexicano, mas ele é gay. Tipo, né? Olha como a gente abraça a diversidade e colocava o Oscar numa situações extremamente constrangedoras. Sim. Esse é o tipo de chefe mais comum. Sim. A minha chefe do desde a estúdio de... Desde a multinacional até a startup, Sim. esse é o tipo de chefe mais comum. A minha chefe lá do estúdio de fotografia, ela era exatamente o Michael. Então. Só que o legal é que você começa a ler um pouco mais o Michael
e você percebe que ele não é necessariamente uma pessoa escrota. Ele é uma pessoa extremamente equivocada e ele tem muito a necessidade de agradar. Só que ele não sabe agradar do jeito certo. Uhum. Ele sabe agradar do jeito que na cabeça dele agradar funciona. É, porque no fim das contas o que o Michael mais quer é ser amado e respeitado, porque ninguém ama e ninguém respeita ele. Ele é motivo de piada pra todo mundo. Sim. Desde das pessoas que trabalham com ele até namoradas, familiares. Ele é um motivo de piada. E tudo que ele quer é um pouco de amor e respeito. Uhum. No fim das contas é isso. Só que o lance do Michael, por que eu acho ele um personagem tão interessante? Porque ele é a caricatura do homem branco hétero rico. Super. Rico entre aspas, né? Porque ele era meio... Mas assim... Mas ele era bem de vida. Ele tinha um salário bom e tal. Porque, tipo... Você vai olhar a situação que ele faz as pessoas passarem... Justamente tentando ser legal... É o tipo de coisa que, assim... É uma pessoa que não tem um pingo de empatia... Aham. E acha que tem a empatia do universo e que... Não, gente, eu consigo resolver. Taca pro pai, sabe? Do tipo, eu resolvo os problemas do mundo. Só que, tipo, não, você não sabe nem quais são os problemas que você quer resolver, mas você quer resolver eles de qualquer jeito. Exato. Nossa, é complicado. E assim, tem episódios que eu passava que eu falava, eu odeio o Michael, eu odeio ele. Mas ao mesmo tempo, eu acho que isso é que faz uma boa comédia de exagero, né? Porque assim, The Office, eles têm duas... Como é que fala? Duas estilos que ele cobre muito bem. E talvez até tenha criado esses dois. Porque eu não me lembro dos outros serem mais antigos que The Office. Que é o estilo de comédia do exagero. Né, que é uma coisa... beirando uma coisa meio escolinha do Professor Raimundo, assim, personagens bem estereotipados e tal. Mas é uma comédia de realmente levar... Pega essa situação, como ela poderia ir o mais absurdo possível, que aí depois foi replicada por Modern Family, por Parks and Recreation. Tem o negócio do mockumentary. E o outro estilo que é mockumentary, que essas séries também são mockumentary, né? Tá, mas eu tava fazendo uma pesquisa, talvez, eu não tenho certeza, mas talvez The Office seja a primeira sitcom nesse estilo mockumentary. Porque The Office é de 2005 e tanto Parks quanto Modern Family são de 2009. É, bem depois. Então, a não ser que tenha tido alguma antes de The Office, acho que ela deve ter sido a primeira. Quer dizer, a primeira, na verdade, foi a inglesa. Né? Sim. Mas o formato The Office, eu acho que foi o primeiro. E assim, é impressionante como eles estabeleceram as bases, assim, sabe, dessas coisas, do tipo... de bases de como que são as situações, como que é, tipo, como que entra uma sketch, sai uma sketch, né? Como que tem uma pequena sketch recorrente que acontece durante o episódio várias vezes. Aham. Tem também a questão de olhar pra câmera, né? Quebrar a quarta parede de olhar pra câmera, que tem alguns personagens que fazem, outros não. Aham. Então é muito... Tipo assim, se você pegar Modern Family é The Office aplicado a uma família. Mas É os mesmos... Não os mesmos exatos, mas assim... É a mesma ideia de pegar um estereótipo, exagerar ele até não poder mais. E aí começa uma coisa meio... exageradinho. E chega nas últimas temporadas, é do tipo assim... Exagera o negócio num nível... As últimas consequências. Que é tipo... Por exemplo, eu vejo isso muito... Um paralelo entre a Erin, né? Que é a Kimmy Schmidt. Inclusive, eu fiquei chocado que eu não sabia que a Kimmy Schmidt tinha participado de The Office. Eu também não. E aí, tipo... E é basicamente a Kimmy Schmidt, né? É quase o mesmo personagem. Mas se você pegar o estereótipo do personagem da Erin e da Hayley de Modern Family, é o mesmo personagem. Tirando, acho que 2 detalhes, que a Erin é adotada, a Hayley não, e a Hayley é safada e a Erin é toda comedida. Tirando essa diferença, elas são a mesma personagem. E a escalada da burrice das duas é a mesma. Do tipo, elas começam como uma personagem lerdinha e na última temporada elas são um adulto de 30 anos que não sabe fazer 1 mais 1, sabe? É do tipo... Comédia de exagero levada ao extremo até demais. Mas... Sim. E o negócio do mockumentary, você falou o negócio da quarta parede,
Eu acho que The Office tem uma coisa que os outros não têm, pelo menos eu não lembro de ter visto isso em Parks. E Modern Family a gente não viu até o final, porque chegou uma hora que cansou, né? Mas The Office ainda tem uma coisa que eu chamei de quebra da quinta parede. Ah, sim. Porque a gente sabe que, de fato, eles quebram a quarta parede, eles sabem que estão sendo filmados. Eles sabem que estão sendo filmados, né? Tem os depoimentos, tipo confessionário, né? Então eles sabem que eles estão sendo filmados. Só que aí nas últimas temporadas, inclusive, gente, se vocês não assistiram The Office, para por aqui, porque a gente vai falar, obviamente, de coisas que, pra quem não viu, são enormes spoilers. Mas assim, não é spoiler, vai, porque é uma série de comédia, Então, assim. mas o que eu você ia não falar... vai perder o conteúdo se você souber disso. Mas o que eu vou falar agora, por exemplo, é uma coisa que eu não sabia. Nas últimas temporadas de The Office, a equipe que está filmando o documentário, né? Sim. Que está filmando eles ali, começa a se tornar personagem também. Então, por isso que eu falei que é a quebra da quinta parede, porque quem está filmando também começa a ser filmado, né? E essas pessoas começam a se tornar personagens, e o fato de estar sendo filmado um documentário sobre eles se torna uma peça importante da história toda. Porque aí eles começam a ver lá os trailers do documentário, Sim. os teasers, e aí depois tem aquela sessão, né, no último episódio. É uma sessão tipo de... Tipo um painel. É um painel da CCXP, só que do documentário. Exato. O que é muito louco, porque o documentário já foi feito, filmado e lançado, e eles continuam sendo filmados. Sim. Né? Então eu achei isso muito louco, eu não estava esperando isso quando começou a acontecer. Eu falei, caralho, isso é muito maior do que eu imaginava. Sim, isso é bem legal. Mas assim, que eu me lembre, The Office é a única que cita o fato deles estarem sendo filmados, né? Porque, tipo, Modern Family, pelo menos até onde a gente viu, não fala. Parks também não fala. Não. Tipo, eles não comentam que eles estão sendo filmados para alguma coisa. Pelo menos que eu me lembre, não. Parks, realmente, eu acho que não. Parks eu vi tudo. Modern Family eu não sei. Mas só uma coisa mais sobre o Michael. É incrível porque, assim... o Steve Carell sai na 7ª temporada, né? E... eu confesso que eu concordo que as últimas temporadas sem ele dão uma caidinha. E aí o fato é que, mesmo o Michael sendo provavelmente a pessoa mais abjeta desse mundo, no episódio final, ali nos últimos episódios da 9ª temporada, que tem o casamento do Dwight, e aí o Michael volta, eu me emocionei de ver o Michael Sim. de volta. Ainda que ele tenha tido 2 falas. Aham. Aliás, eu tava lendo... I'm glad you came. I'm glad you came. That's what she said. Mas você sabe por que ele saiu, no fim das contas? Eu achei que era porque ele tava de saco cheio, né? E ele queria fazer outras coisas ou então que ele tava pedindo uma grana muito alta que a produção não tava podendo pagar. Que em série é normalmente o que acontece. Aí eu tava fazendo umas pesquisas e eu descobri que ele deu uma entrevista quando tava indo pra 7ª temporada. Ele deu uma entrevista pra BBC dizendo que provavelmente aquele era o último ano dele, porque o contrato dele ia acabar. Só que ele falou isso, segundo ele, segundo as fontes que eu li, ele falou isso não pra fazer uma pressão ou não porque ele queria sair. Era um fato. O contrato dele ia acabar. E ele estava disposto a renovar esse contrato e continuar por pelo menos mais um tempo. Só que a NBC não se interessou em renovar. Nossa. Eles simplesmente não foram atrás, não responderam contato de agente e tudo mais. E ele, no fim das contas, ele meio que foi demitido, na verdade, porque o contrato não seria renovado, ele teria interesse em renovar, mas a NBC não teve. Nossa. Talvez fosse também, porque isso é uma coisa que acontece, às vezes, que é o ator topa renovar, mas ele topa renovar, por exemplo, por 5 anos, sei lá. O contrato é de 5 anos. E às vezes o próprio canal não enxerga
o programa na programação daqui a 5 anos. Então, cancela. Entendeu? Isso é uma coisa que rola. Isso acontece. Se eu não me engano, aconteceu isso com algum doutor, inclusive. Olha só. Algum doutor de Doctor Who. Eu não vou me recordar. Se o Fred e a Thaís lembrarem, manda no Twitter aí pra gente. Aliás, falando em Fred e Thaís, eles falaram pra gente, né, quando a gente comentou no Twitter que a gente ficou chocado que a Kimmy Schmidt tava em The Office. Os dois falaram, tipo, vai ter uma outra personagem que vai entrar, que vai explodir a cabeça de vocês. Sim. Que é a Nelly, que entra na 7ª... Ela faz uma aparição na 7ª temporada, mas ela entra de verdade na 8ª. Que é a Catherine Tate. Que é a Donna Noble de Doctor Who. Que foi uma companion do 10º Doutor. Que é a melhor companion de todos até hoje. Maravilhosa. Rainha. E eu fiquei um pouco chateado, porque assim... Quando ela fez a participação especial, né, que ela fez... Ela tava entre as pessoas que fizeram a entrevista para substituir o Michael como gerente regional da Dunder Mifflin. Eu achei que era só aquilo. Só que aí na temporada seguinte ela volta, e ela volta num contexto que o lançamento da loja lá da Saber, que ela ia escolher o vice-presidente de varejo, alguma coisa assim. Sim. E aí, no fim das contas, essa iniciativa é meio que cancelada. Ela vai para a filial de Scranton para substituir o Andy. O Andy volta e ela é colocada lá numa mesa para fazer qualquer merda. E nesse momento em que ela senta na mesa para fazer qualquer merda, ela passa a ser uma personagem muito subaproveitada. Sim, ela não é aproveitada. Na 9ª temporada, ela basicamente não aparece direito. Eu achei um desperdício, porque a Catherine Tate é maravilhosa. Sim. É porque uma coisa que essas séries também usam, porque tem um lance de contratos mais livres às vezes, né? Porque, por exemplo, existe um motivo do Toby, do Ryan e da Kelly sentarem no anexo. É porque os personagens que estão no anexo não estão em todos os episódios da temporada. Logo, os atores não precisam estar em todos os episódios da temporada. Porque o Toby, eu não sabia disso também, a gente viu, né? O ator que faz o Toby, ele é o showrunner, basicamente, e escritor de vários episódios de The Office, é o Toby. Eu não fazia a menor ideia disso. E a Mindy, se eu não me engano, na época, ela não tava full dedicação pra The Office. Eu acho que ela fazia parte da equipe de screenplay também, não? Sim, acho que sim. E o BJ Novak, que e o BJ era produtor. Aí você sabia que depois que o BJ e a Mindy saíram, eles tiveram uma série juntos? Que é The Mindy Project. Ah, The Mindy Project tem ele? Eu sabia de Mindy Project, mas eu não sabia dele. E o cara que fazia o Gabe, né? Ele vai e volta, some, desaparece e volta de novo. É o tal do Zack Woods, que ele fazia Silicon Valley. Por isso que ele desapareceu do nada. É um dos personagens que desaparece do nada. Então, as pessoas que sentam no... Porque tem essa técnica também de canais, de programas de TV meio humor, assim, sketch, que é esses personagens que estão ali, mas não estão. Porque você não precisa ter eles o tempo todo. Tipo Bob Vance, por exemplo. Ele é um personagem teoricamente... Bob Vance from Vance Refrigerators. Fala direito. O pessoal do armazém. Eles são atores que não precisam estar todos os episódios. Os atores que precisam estar todos os episódios são os atores que estão sentados na sala principal. Exato. Né? Os outros não precisam estar ali. Tanto que eu reparei isso em alguns episódios, acho que eu nem comentei com você. Mas tem uns episódios que os ângulos de câmera são específicos para não mostrar, por exemplo, a mesa da contabilidade. Sim. Porque provavelmente os atores não estavam aquele dia. Ou para não mostrar a Meredith e o Creed. Exato. Inclusive, eu amo que as telas dos computadores da Meredith e do Creed são sempre o jogo de paciência. É como se fosse um papel de parede, né? Eles nunca estão fazendo nada. Eles só jogam paciência o dia inteiro. Sim, eu amo muito. Amo. Ai, mas esse personagem, mano. E eu acho que assim, a gente pode concordar que o melhor personagem enquanto personagem é o Dwight, né? Ah, sim, com certeza. Porque ele é extremamente caricato. E assim, a gente, hoje no almoço, como acabou The Office, hoje no almoço a gente tava meio carente, a gente foi assistir bloopers de The Office.
E aí eu realmente vi, porque assim, eu sempre pensava, a gente falava, como que o Rainn Wilson consegue falar as coisas que o Dwight fala sem rir? Porque eu jamais conseguiria ler esse texto e entregar com aquela cara séria, sabe? Do tipo assim, ele falando umas coisas absurdas e sério. E às vezes falando piadas que pessoas falaram com ele e ele não entendia a piada, né? E ele falava de uma forma séria. Eu falava, como que a pessoa faz isso sem rir, sabe? E aí a gente viu nos bloopers que na verdade ele ria pra caralho. Sim, o Dwight é maravilhoso. Eu acho que o Michael e o Dwight, de fato, justamente por serem as piores pessoas. Eu gosto muito do... eu gosto de todos, né? Eu gosto de todos, mas eu acho que assim, alguns personagens são muito essenciais pra história, assim. Até o Ryan, que é um personagem que muita gente não gosta, eu achava o Ryan o máximo, principalmente porque depois que ele é preso, depois que ele tem o problema com drogas e ele volta pro escritório, o personagem dele já não faz sentido algum. Ele vira outro personagem. Então vira um personagem completamente freestyle, inclusive nas roupas que ele veste. Você olha pra aquilo e você fala, mano, o que tá acontecendo? Quem é essa pessoa e o que ela tá fazendo ali ainda? Sim. É muito bom. Mas, e eu gosto muito do Jim, porque eu me vejo muito no Jim, porque alguns chefes meus já me disseram que eu sou muito debochado. Não foi um, não foi dois, foram alguns. Então, eu tenho um pouco essa coisa, sabe? Do tipo assim, de quando acontece alguma coisa, eu realmente olho para as pessoas, tipo, sério, não é possível. Se tivesse uma câmera se filmada, tivesse uma você câmera, eu olharia para a câmera. câmera. E em vários momentos da minha vida, nos trabalhos que eu passei, sabe quando acontece uma coisa e você realmente procura uma câmera? Porque eu falava, gente, não é possível. Tipo, sei lá, ele tá gravando um vídeo pro YouTube zoando meus funcionários, porque não faz sentido, sabe? Cadê a câmera? E a minha atitude com relação a muitas coisas é a atitude do Jim, assim, do tipo, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Mas ao mesmo tempo eu vou dentro, sabe? Porque eu acho que a Pen, acho que eu sou mais a Pen. Porque a Pen também, ela tem essa coisa de, tipo, olhar pra câmera do tipo, o que está acontecendo? E ela, tipo, se desespera e ela vai ficando do tipo assim, não é possível. Eu amo uma coisa que acontecia principalmente nas primeiras temporadas, que era... E eu acho que a atriz que faz a Pam, que eu esqueci o nome dela agora. É a Jenna alguma coisa. Jenna alguma coisa. A cara de constrangimento que ela fazia quando o Michael falava os absurdos dele era muito real. Sim, é muito real. Porque quando o Michael fala aquelas merdas, você fica constrangido. Então você consegue se ver na Pam, sabe? Se você estivesse no lugar da Pam, você estaria constrangido daquela forma. Mas o Michael e a Pam, eles protagonizam um dos momentos que eu acho mais lindos de The Office, por incrível que pareça. Tem momentos lindos no meio disso tudo, que é a exposição de arte. Sim. Né? Que a Pam tá lá com os desenhos super básicos dela, no meio de uma exposição com um monte de gente expondo umas coisas super bem feitas e vendendo as coisas, e as pessoas nem se interessavam em ver o que ela tava expondo. O Oscar passa por lá e, tipo, tira meio que sarro, né? E o Michael chega e fala, nossa, isso é muito incrível, você que fez? Nossa, olha isso e tal, não sei o quê, com uma ingenuidade sincera, sabe? E ainda compra o quadro. E aí ele vê o quadro que era o prédio, né, onde fica a Dunder Mifflin, ele resolve que ele vai comprar. E ele coloca numa moldura e põe no escritório. E aí ela abraça ele porque, tipo, esse simples gesto dele, tipo, super ingênuo e super sincero, foi o que fez com que ela não desistisse da arte. Né? Ela continuou fazendo. Depois ela vai até fazer lá o mural que o cara picha. Mas ela não deixou de se interessar por arte, de querer fazer por causa do interesse sincero do Michael. Sim. Sim, isso é bem bonitinho. Isso a é cena da bonito. despedida do Michael também, que ela vai atrás dele no aeroporto, também é muito bonitinha. Sim. Aliás, quais são os seus momentos preferidos de The Office, de uma forma geral? Tá, vamos lá. Eu amo a simulação de incêndio. A simulação de incêndio é maravilhosa. Gente, pra quem não assistiu, sabe aquele gif que você já deve ter visto várias vezes do Steve Carell saindo da porta e falando assim, It's happening! It's happening! E todo mundo correndo? É essa cena. Assistam essa cena no YouTube. Essa cena vai dar vontade de vocês de verem a série toda. Cara, porque essa cena é muito genial.
É tipo, parece uma sketch do Saturday Night Live, assim, sabe? É muito absurdo. É tipo, muito, muito, muito absurdo. Mas é muito boa. Eu amo também. O Stanley infartando no final é a cereja do bolo, assim. Sim. E deixa eu ver, uma outra cena que eu gosto muito. Não é uma cena triste, é uma cena emocionante, mas o casamento do Jimmy e da Pen é muito fofo. O casamento na barca ou na Os igreja? dois, porque os dois acontecem ao mesmo tempo, né? Mostram ao mesmo tempo. Mas eu acho muito bonitinho. É bonito muito também. bonito. É bem bonito. Eu acho que um dos meus preferidos, eu não lembro que episódio que é, mas é o tipo de cena que às vezes eu vou no YouTube pra procurar e assistir de novo, que o Dwight quer denunciar o Jim por alguma coisa, e aí ele liga pro David Wallace imitando todas as outras pessoas. Sim! Aí ele imita o Kevin, ele imita o Toby, ele imita a Meredith. Ele imitando o Kevin, eu rolo de rir no chão. Sim! Hi, this is Kevin Malone. Kevin Malone. I want to talk to Dave Wallace, please. Ele faz igual. Você fecha o olho, você não percebe a diferença. É muito bom. Acho que eu gosto muito da Angela. Eu gosto do personagem da Angela. A Angela é maravilhosa. Porque ela é muito uma pessoa também que tá em todo escritório. O bom é isso, os estereótipos dele são pessoas que estão em todo escritório. Tem a safada do escritório, tem a antipática do escritório, tem o gay do escritório, tem o gordo retardado do escritório, sabe? Tipo, é muito bom porque são estereótipos acertados. Mas eu acho a Angela muito maravilhosa, as caras de nojo que ela faz. E quando alguém pega na mão dela e ela depois limpa com álcool em gel. Ou no dia que eles vão fazer, tipo, não, todo mundo lá, a gente é um time. E aí todo mundo coloca a mão uma em cima da outra, ela, eu concordo. Eles, não, tem que pôr a mão. Aí ela vai, chega perto, põe um guardanapo e põe a mão em cima. Outro momento que eu amo é o episódio do morcego. Que é a hora que o Dwight vai capturar o morcego pousou na cabeça da Meredith. E aí ele joga um saco em cima da cabeça da Meredith pra pegar o morcego. Nossa, tem um episódio que é maravilhoso, que é o episódio que, assim, não é nem um momento, mas é o episódio inteiro, que é o episódio da vergonha alheia. Acho que nunca teve um episódio mais vergonha alheia do que esse, que é o do jantar na casa do Michael e da Jen. Meu Deus, é maravilhoso! É um momento de vergonha alheia atrás do outro. E não para, é uma metralhadora, sabe? Não para em nenhum momento. É muito bom. Inclusive, a atriz da Jem é uma atriz que eu gosto do que eles fizeram com ela depois. Porque, assim, no começo ela é meio, ela é só a beat, assim, e tal. E ela fica meio perdida depois. Mas o que eles fazem com a personagem é muito bom. Que ela vira, uma cantora egocêntrica, né? Mas acho que a Jem é um ótimo exemplo do que acontece quando as pessoas ficam muito perto do Michael. Uhum. Porque quando a Jen aparece, ela é uma pessoa normal. Ela é uma chefe de departamento e aí ela vai lá e tal, e ela se porta como uma pessoa normal. Quando ela começa a se envolver com o Michael, ela se transforma na pessoa mais enlouquecida do universo. Sim. Ai, saudades. Sério, realmente eu tô batendo umas saudades aqui. Vamos rever tudo de novo? Um pouco depois, né? Agora não. Tá. Eu não sei se eu aguento ver. Eu acho que a gente poderia fazer como a gente eventualmente faz com os normais, de pinçar alguns episódios preferidos e ver assistir de novo, né? Boa. Mas eu vou sentir falta. Principalmente vou sentir falta também da musiquinha de abertura, que eu amo. Sim, é bem boa. E eu gosto de como a abertura vai mudando com o tempo, né? Com o chefe arrumando a mesa com o bonequinho, né? Que é do Michael é o Dandy. Os episódios dos Dandies são maravilhosos. Os episódios dos Dandies são sempre bons também. O Michael é uma pessoa tão descontrolada que ele cria um prêmio para as pessoas do setor e ele cria uma categoria específica para que todo mundo ganhe um prêmio. Sim. Só que são umas categorias tipo... Como é que era a que a Phyllis ganha? Best Beaver, não sei o quê. Não lembro. E Beaver é um slang pra xoxota, né?
Como é que você dá um prêmio desse pra uma funcionária sua, sabe? Ao mesmo tempo que ele quer ser legal e dar um prêmio para cada um, ele escolhe as categorias mais absurdas. E tem umas coisas que são muito engraçadas, porque eles mantêm até o final da série como um gimmick geral, assim. Que é, por exemplo, o Toby, que é o RH, e é o showrunner da série, né? Ninguém gosta do Toby. E isso é um fato, do tipo, as pessoas entram na empresa, elas conversam com o Toby uma vez e elas odeiam ele. Só que assim, a gente vai ver, tipo, assistindo a série, dá dó dele, porque, tipo, ninguém gosta dele por nenhum motivo. Tanto que tem até uns memes na internet, sabe aquela imagem do tipo, thank you for making me happy all these years e tal. E aí cada palavra na carinha de uma pessoa é tipo, tem de The Office, thank you for making me happy, né? Cada um é a carinha. E aí na hora que tem o Toby é not you. Amo. E uma coisa que eu não sabia também, mas que eu vi no YouTube, eu acho, quando a gente tava vendo as coisas de The Office, é que aquela cena quando o Toby volta de licença, que ele volta... Não! 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 God, please, no! Não! Não! Aquela cena foi improviso. Ah, mas pelo que a gente viu nos bloopers, deve ter muita cena que foi improvisada e que foi pro ar. Né? Sim, porque, tipo, o que fala na cena é, tipo assim, o Michael deveria reagir com nojo do Toby, né, dele ter voltado e ficar puto. Só que aquelas, tipo, please God, no, no, foi improviso. Sabe uma cena que me falaram que foi improviso também? Quando o Michael beija o Oscar pra deixar claro que ele não tem nada contra gays. Foi improviso também. Ai, gente, mas é muito bom. Sério, assistam. Assistam porque é muito maravilhoso. Se por acaso alguém não viu, assista. E se já assistiu, reveja. Agora, o momento decepção. Eu sempre vi o meme do parkour e eu achava que era mais engraçado. Não é tão engraçado. É só uma cold scene, né? É uma cold scene que morre ali mesmo e é meio tipo... meio qualquer coisa, assim. Tem do parkour e tem do planking também, né? O do planking é bom. O que eu gosto do parkour é o Andy caindo na caixa. Não, tem umas coisas boas, mas assim, na minha cabeça era mais engraçado do que é, de verdade. Até as coisas de comédia física que costumam ser forçadas são boas, né? Sim. Quando eles empurram o Stanley pela escada, que eles fizeram uma rampa de papelão e ele enfia a cabeça na parede. É muito bom aquilo, gente. E eu nunca entendi uma coisa, porque assim, quando mostra o interior do prédio, parece que é um prédio de muitos andares. Acho que são 3 andares, né? Então, mas quando você olha de fora, só tem janela no segundo andar. Nossa, eu nunca reparei isso. É quando você vai ver o prédio lá, que é o centro comercial de Scranton, né, que é a cidade deles, não tem janela no primeiro andar, porque é porque eu imagino que tem o armazém. É o armazém. O armazém e o café. Aham. Aí no segundo andar fica a Vance Refrigerators, e a Dunder Mifflin e aquelas salas vazias, que sempre troca, né? O que tem nas salas. E teoricamente tem um terceiro andar, mas não tem janela quando você vai ver no prédio. Nossa, eu nunca reparei que o terceiro andar não tinha janela. Não tem. Tem aquelas janelas pequenininhas, sabe? Porque tem um episódio, né, que mostra outros condôminos. Tem. Que acho que é antes do Dwight comprar o prédio. Tem. Mas dá a entender que é todo mundo no segundo andar, basicamente. Nossa, que loucura. Nunca tinha reparado isso. Outro momento... Outro momento maravilhoso, quando eles jogam a melancia no pula-pula pra ver se era seguro pro Michael pular, né? E a melancia, tipo, quica e cai no carro de alguém. Sim, e cai no carro do Stanley. A Meredith sendo atropelada é maravilhoso. A Meredith sendo atropelada é muito bom. O carro do Michael caindo no lago também é muito bom. Porque como é que fala? O GPS fala pra ele virar à direita. E aí ele vai virar à direita. Aí o Dwight fala, não, você não pode virar aqui. Você tem que virar ali na frente. Ele tá falando ali na frente. Não, Dwight, eu tenho que virar aqui. Eu tenho que obedecer o GPS. Ele, mas aqui é o lago. E aí ele vai lá e enfia o carro dentro do lago. Ele é muito burro. Puta que pariu. Ai, gente. Agora, uns personagens que eu não gosto, que eu acho que eles são meio mal aproveitados. Um deles é o Andy.
Eu não acho que o Andy é mal aproveitado. Eu acho que o Andy, ele realmente é pra ser um personagem que não agrada ninguém. É, né? Nossa, ele é insuportável. Ele é insuportável. Mas o Andy eu não gosto muito. Eu não gosto muito do Daryl, porque eu acho que ele não tem uma personalidade. Cada episódio, a personalidade dele é meio que convém, sabe? É. E eu acho meio chato, porque, tipo, nos episódios quando ele tá no armazém, antes dele ir trabalhar Era no mais escritório, legal. era mais legal, porque ele tinha uma personalidade. Nos outros, ele meio que varia demais de acordo com o que pede, assim. Eu acho meio chato, porque todo mundo tem um personagem forte, menos ele. Talvez o único ator negro, enfim. Só gosto dele porque ele é gostoso, mas realmente o personagem é meio qualquer coisa mesmo. Mas acho que no final os meus personagens preferidos é o Dwight e o departamento de contabilidade inteiro. Eu acho que... Você falou do Jim, eu acho o Jim um dos mais qualquer coisa, assim. Eu entendo o protagonismo dele e tudo mais. Mas é porque o Jim, o papel dele é o papel da audiência, né? Ele é agente na Faz série. sentido, é verdade. Porque ele é a pessoa que reage de forma do tipo... Ele não reage com vergonha igual a Pen. Ele reage do tipo assim, o que está acontecendo nessa merda? Ele é agente, né? Então ele acaba sendo verdade. mais sem graça, porque ele não tem tanto uma personalidade dele, né? É verdade, faz bastante sentido. Mas acho que os que eu mais gosto provavelmente é o Michael, o Dwight e o Kevin, eu acho. E a Meredith. A Meredith eu não gosto tanto, prefiro a Angela, por exemplo. Mas é que a Meredith e o Creed, eles são bem secundários. né? Eles são personagens de vírgula, Eles basicamente. têm pouquíssimas né? falas. Tanto que até, sei lá, metade da série a gente nem sabia o que eles faziam, né? Porque os outros falam quem são os vendedores, quem é da contabilidade. Agora, a Kelly... Aquela era a Customer Service. Não, sim, mas assim, a Kelly, a Meredith e o Creed, a gente descobre o que eles fazem bem mais pra frente. A Meredith era... Ela atende fornecedores, isso, né? O dela era... como é que é? A palavra em inglês pra... Supplier? Suppliers Relation. A Kelly era Customer Relations. Que aí depois vira o Clark e o Pete. Isso. Que entraram lá pra fazer não sei o quê. Pra substituir os personagens que tinham saído, né? E o Creed é controle de Quality qualidade. Assurance, QA. E ele não sabia. Até ele não sabia o que ele fazia. Sim. Ai, gente, mas é isso. Agora a gente tá meio órfão de série de comédia. O Telo falou da gente ver Brooklyn Nine-Nine. Eu falei da gente comer. Porque assim, a gente. Dentre essas séries de comédia principais, assim, que todo mundo fala, mockumentary, nesse estilo, comédia do absurdo, a gente já viu todas, né? Falta Brooklyn Nine-Nine, basicamente. Pelo menos as mais famosonas a gente viu, né? IT Crowd você nunca viu, né? Não. É legal? É divertido, mas perde a graça rápido. Assim, é uma coisa meio... Porque o problema que eu acho de IT Crowd é porque parece um pouco com... Big Bang Theory. Começa muito bom, mas as coisas vão exagerando pra um lado não muito legal, sabe? Porque eles tentam deixar uma comédia mais pastelona ao invés de absurda. Faz sentido o que eu falei? Aham. Aí eu não gosto muito. Nossa, eu não entendo como Big Bang Theory teve 11 fucking temporadas. Não, eu consigo entender. Eu super consigo entender. Porque até a 7ª, 8ª a gente assistia e a gente ria. Aham. Mas... a gente parou de assistir, tipo, na 8ª, né? a gente parou de assistir quando o Leonard casou com a Penny. A gente parou de ver. Porque depois, mais pra frente, começou a ficar sem sentido e meio mesmo do mesmo, sabe? Eu acho que tem esse problema dessas séries que duram pra sempre, né? E isso é com todas as séries. Tipo, até séries que são aclamadas por serem séries que todo mundo ama e todo mundo gosta, tipo, sei lá, Friends. É bem claro que Friends deveria ter acabado na 8ª temporada. Porque a 9ª e a 10ª são um poço sem fundo de bosta. São. Verdade. Então, tipo, o problema dessas séries que tem que durar pra sempre é isso. Porque claramente ela não deveria durar pra sempre. Modern Family é a mesma coisa. Era muito legal até a 7ª. Depois parou de ter sentido, sabe? Do tipo... É o famoso Jump the Shark, né? Que eles usam Uhum. pra definir, né? Quando o tubarão pula
Depois que faz a curva, né? Começa a decair. Exato. Acho que é Jump Off the Shark, não Jump the Shark. Enfim, acho que deu. Acho que deu. Por mim, valeu. Então, beijo, gente. Tchau, Assistam gente. The Office. Assistam The Office. A gente não tem nenhuma citação inteligente pra usar pra terminar aqui? Não, né? That's what she said. That's what she said.